Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vocês percebem como os profetas falam? Todos os profetas. Vocês percebem como Moisés falou quando Deus disse a ele que o Senhor me enviou para libertar o povo de Israel e introduzi-los à terra prometida. E em várias ocasiões, Moisés parece indicar que ele era a pessoa que tiraria o povo da escravidão e o introduziria à terra prometida. Sim, ele tirou o povo da escravidão, mas quando chegou o momento de entrar à terra prometida, se encontrou com tremenda surpresa. O que o Senhor disse: tu não és o que vai introduzir o povo à terra prometida. Chama Josué, unge, põe o cargo nele, passa a tua dignidade a ele, todo o ministério e tudo. Para Josué, ele orou ao Senhor: Senhor, várias vezes, deixa-me entrar. E ele disse: não, o programa não é assim. Deus tinha um programa que estava refletindo ali e não deixou entrar. Ele disse: entra ali no monte, sobe ali no monte, começa a subir lá, e o Senhor o entregou o seu corpo ao arcanjo Miguel, para que o arcanjo Miguel se encarregasse do corpo de Moisés. O arcanjo Miguel recebeu as instruções. Quem se encarregaria do seu corpo, o que faria com o seu corpo, onde o colocaria, bom, apenas ele sabe onde o colocou. Mas observem que, embora ele pediu ao Senhor, o programa não é dessa maneira. Neste caso, vocês sabem o que o irmão Branham falou, que algumas vezes ele disse que ele tinha que ir a Fênix para pregar esses trovões. Quando o irmão William chegou a Fini para pregar os trovões, foi onde chamou o irmão Barnabé para convidá-lo, e ele disse que não, que o irmão Branham tinha que ressuscitar para ir a Fini e pregar esses trovões, porque ele disse: eu tenho aqui escrito, e leu para nós a mensagem. Foram umas 3 ou 4 mensagens, onde o irmão Branham dizia que iria a Fini para pregar os trovões, e o irmão William chegou a Fini com um anúncio, um jornal para pregar os trovões. Mas vejam, não foi o irmão Branham, mas ele não aceitou e falou duro, falou com dureza. Então vejam como o programa de Deus, o irmão Branham também sim cria que ele faria, ele achava que ia a Israel, inclusive tentou, e também achava que ele queria construir a capa, mas tampouco foi assim. O irmão William começou essa obra, mas não pôde ministrar nessa capa porque não era para ele. Tinha que ser no programa de Deus. Deus tem um programa e não pode alterar. Se você não aceita o programa de Deus porque você não gosta ou porque você não crê, não entende, isso é um problema seu. Mas Deus não vai mudar o seu programa. E o programa como ele tem, ele vai desenvolver assim. O irmão William ali nos mostra que o anjo do Senhor vinha com esse ministério de Moisés e Elias, e é verdade. A segunda vinda do Senhor está no ministério de Moisés e Elias.
Mas se você vê a mesma Bíblia, na Bíblia mesmo, a revelação que o Espírito Santo deu, quando nos falou da vinda do Senhor, nos disse que era com voz de mando, com voz de arcanjo, e depois nos falou da trombeta de Deus, a trombeta final. O irmão Branham disse no livro dos selos, o 7º selo vem em 3, é tríplice, mas não nos explicou que eram 3 profetas, ele nos deu isso apenas. O irmão William foi que escreveu nos livros do irmão Branham, quando ele disse isso, 3 manifestações de Deus em carne. Mas isso não, o irmão William não pregou isso, ele apenas escreveu. Nos livros, estamos vendo agora, estamos lendo, porque o nosso irmão Benji está nos mostrando que ele escreveu, mas não pregou isso para nós. Ele nos disse que era tríplice manifestação, uma tríplice manifestação em carne. Voz de mando, ou seja, essa voz de aclamação, voz de mando, que era um profeta. Vê? Essa voz que à meia-noite ele dizia: eis que o esposo vem, sair para recebê-lo, é um profeta. E aparece voz de arcanjo, é um profeta. Como ele disse, a minha palavra é fiel e verdadeira. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Está anunciando o que vem. Essa voz de arcanjo. Mas quando a pessoa diz, não, mas se tem muitos irmãos que dizem não, o irmão William tem que ressuscitar para cumprir isso. E tem um grupo de igreja e de irmãos que creem assim. E eu fui um crente do irmão Branham antes dele partir, e tive pregando sua mensagem pela igreja pentecostal. Quando o irmão Branham morreu, naquele acidente que me avisaram, e eu voltei para a Venezuela. Todos estivemos esperando a ressurreição do irmão Branham para que continuasse o que ele disse, mas vejam, não era dessa maneira. A ideia era que ele tinha que ressuscitar. Nos passa como que os filhos do profeta. Aconteceu conosco como os filhos do profeta que disseram a Eliseu: tem que procurar Elias, porque ele disse que ele tem que ungir, ele tem mandamento de ungir a este homem ali, Azael, ali na Síria. Como chamava o outro? A Jeú, para Israel, e não fez. Ungiu apenas a Eliseu, e Eliseu foi que fez esse trabalho. E então são coisas, o mistério do Senhor, que confundem as pessoas quando não tem mente espiritual. Tem que manter aí a mente aberta, tem que orar e saber que o que começou essa boa obra não vai abandonar, não vai deixar pela metade, vai terminar. Assim que aí nós temos, como nos leu o irmão, eu creio que essa noite o irmão Benji leu, não? Porque ele diz que o que escreveu o irmão Branham aí, irmão William, em alguns livros, que ele disse, assim como os magos saíram procurando ao Messias, quando viram a estrela, viram os sinais, assim mesmo no tempo final, quando aparecem estes sinais, também estaria buscando o Messias. E nós vamos encontrar onde ele disse ali? Em uma carpa. Mas já está profetizado que é em uma carpa.
E a carpa não estava operante no tempo de William. Então aí está. Os mistérios de Deus estão aí para os filhos de Deus. Estamos no tempo final. Que Deus nos ajude. Amanhã nós teremos uma mensagem muito importante. Vou dizer que às 5 da manhã eu estaria aqui. Eu não vou dizer que eu estaria aqui. Eu quero ir madrugar, mas eu sou daqueles que vou começar às 9. Quando a mensagem já é pregada, então eu venho aqui com vocês, com os que venham, com os pastores que possam vir, e os pastores que já venham para madrugar, não tem problema, vão ouvir 2 vezes. Uma mensagem dessa eu escuto 2, 3, 4 vezes. Eu escuto muitas vezes. Então não tem problema voltar a ouvir de novo. Assim que Deus lhes abençoe. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Vamos deixar o nosso irmão Luiz e nos preparamos para amanhã. Estaremos orando ao Senhor que nos dê amanhã uma atividade preciosa no dia de amanhã. Deus te abençoe, Luiz, grandemente, que siga em frente, que Deus continue te usando grandemente. Que o Senhor nos prepare para essa atividade de amanhã.